ensina já desde o princípio uma forma como nós devemos lidar na busca pelos nossos sonhos e a concretização dos projetos na nossa vida. Primeiro que essas questões que ela enfrentou, de uma forma ou de outra, nós vamos enfrentar na nossa vida na busca dos propósitos. Essas incompreensões, essas situações difíceis, essas críticas, a própria rivalidade, pessoas que não nos querem bem. E como é que a gente deve agir com isso, né? A tendência humana é de que você se defenda com unhas e dentes, né? E muitas vezes utilizando das mesmas armas. E quando você vai para a história de Ana, você não percebe nenhuma vez Ana levantando a sua voz. E nenhuma vez você percebe essa mulher, por exemplo, no caso de Penina, se utilizando do mesmo expediente. Até mesmo quando ela foi repreendida pelo profeta Eli, de uma forma preconceituosa, ela não desaba diante do profeta, se justificando e se utilizando de uma condenação ao profeta, porque aquelas palavras foram descabidas. Nem mesmo com seu marido, quando seu marido age com incompreensão com ela. E Ana nos ensina que, na busca dos nossos sonhos, uma das coisas que a gente precisa adotar na nossa vida é nunca pagar o mal com o mal. A gente tem que ter muito cuidado com as armas com que a gente luta. Porque as dificuldades virão, muitas vezes nós seremos alvo de incompreensão, mas nós não podemos se utilizar das mesmas estratégias daqueles que muitas vezes nos ferem para ferir da mesma forma. Porque aí a gente entra no mesmo jogo. E isso vai desqualificando a gente dentro dos projetos. Aliás, muitas vezes, circunstâncias e até mesmo pessoas se levantam contra projetos da nossa vida para nos roubar a motivação. E o reverendo Hernando Dias Lopes ele tem um livro que eu acho muito interessante, o nome do livro é Ladrões da Alegria. E ele vai dizer que pessoas e circunstâncias muitas vezes são esses ladrões, que vão roubar a nossa alegria. E me diga uma coisa, quando a sua alegria vai embora, a motivação pelo propósito também vai. Porque se tem uma coisa que está ligada com a outra, a motivação do propósito, ela está relacionada à alegria, o desejo de querer chegar naquele lugar, naquele ideal. Então, ela nunca pagou mal com mal, ela nos ensina de que nós devemos esperar no Senhor. Eu falei recentemente sobre a tentação que nós temos de nos defender. Entregue a sua defesa diante de Deus. E uma outra coisa que essa mulher me ensina, nesse percurso, para a gente alcançar os propósitos, os sonhos, é de que nós temos que lutar contra a tendência que nós temos no interior da gente, de amargura, de um ressentimento, de uma tristeza excessiva, matar a nossa fé. A Bíblia diz que ela chora, ela abre seu coração, ela está ali em amargura de espírito naquele momento. E isso pode acontecer com cada um de nós. Isso é um sentimento próprio dos humanos, uma tristeza excessiva por conta de uma situação. Até mesmo ficar amargurado. Mas o que Ana nos ensina é que mesmo passando por momentos assim, nós não podemos permitir que essas coisas matem a nossa fé. Ela orou, chorou, muito triste, amargurada, mas ainda assim ela depositava a sua confiança no Senhor. Haverá momentos que, na busca dos nossos maiores projetos, dos nossos maiores sonhos, relacionados à família ou não, aqui era o caso da família, a gente vai ter que lidar com esse dilema de viver com uma tristeza profunda por alguma situação, alguma circunstância, mas ao mesmo tempo não permitir que essa tristeza mate a nossa fé, assassine a nossa capacidade, a nossa condição de confiar em Deus. Há momentos em que a gente precisa entender que se a gente permitir que a fé vá embora, tudo foi embora. O salmista diz que ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ela estava sendo incompreendida pelo marido, foi incompreendida pelo profeta, ela era perseguida pela outra esposa, mas uma certeza ela tinha no coração, de que ela era acolhida pelo Senhor. Então ela nos ensina de que a gente não pode permitir que a nossa alma azede. Cuidado com o ressentimento, cuidado com a amargura. Há momentos sim de entristecer, a Bíblia diz, o escritor aos Eclesiastes diz que há tempo para tudo, há tempo para se entristecer, há tempo para chorar, isso é legítimo. Aliás, aqueles que na verdade represam sentimentos legítimos acabam sofrendo muito mais. Muito mais. Então nós precisamos, há tempo para chorar. Você perdeu um ente querido, alguém que lhe é muito chegado faleceu, chore mesmo. Esse é o momento de sofrer o luto.
Eu conheço gente, e eu até passei por essa experiência por força da circunstância, do momento, de que vive um luto retardado, que deveria ter sido vivido lá atrás, e olha, é muito pior. Então, há momento de chorar, esse é o momento de chorar, mas há o momento de você se recompor, de colocar a vida em ordem novamente. A vida continua, e nós precisamos continuar trilhando esse caminho.